Oi, gente, tudo bem? Como é que tá de quarentena? Espero que todos estejam bem, em casa, protegidos, tá bom? Bom, hoje nós vamos dar início ao nosso vídeo de dicas de português na quarentena e vamos resolver algumas questões do exame de admissão ao EAGS 2020. EAGS significa Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica. Esse pedido foi feito por alguns alunos que vão prestar esse exame. O exame ia acontecer agora, em abril, se eu não me engano, mas foi suspenso por conta do coronavírus, o que dá a possibilidade da gente estudar mais, tá bom? Então, gruda aí nesse vídeo, presta atenção. Nós vamos fazer 2 vídeos por enquanto sobre a prova, um agora com 4 questões e outro até a sexta-feira com mais 4 questões, tá bom? Então presta atenção. O interessante é que você pause o vídeo, eu vou tentar mostrar assim a questão como um todo. Pause o vídeo e tente responder. Depois você retoma o vídeo e vê o que de fato você errou, o que você acertou e o comentário. Tudo bom? Tudo bem, aliás? Esse conteúdo eu selecionei o que a gente aprendeu neste ano, no 3º ano, tá bom? A prova cobra 40 questões de língua portuguesa, muita questão de língua portuguesa. E dessas 40 questões eu consegui selecionar 8 referentes ao conteúdo que a gente já teve desde o início do ano até quando nós paramos para a quarentena. Então a gente não brincou em serviço, a gente estudou bastante. Tem muito conteúdo lá no Moodle para você revisar e para você retomar a matéria, tá bom? Mais uma vez, gente, como tá tendo quarentena, muita gente tá fazendo seus pedidos online ou por telefone. Então, volta e meia, vocês vão ouvir buzinas de motos e etc. E os cachorros vão latir. Então, tenta se concentrar aí, desculpa, senão vou ter que ficar resetando o vídeo toda vez que isso acontecer, tá bom? Então, vamos lá. Na questão 6 dessa prova, e eu tô pegando a prova de 2020, eles contam como se fosse o ano seguinte, né? Então, quem vai ser admitido para o EAGS de 2020, que foi a prova do ano passado. Então, se você for fazer esse exame este ano, o seu exame de admissão ao EAGS vai ser 2021, tá bom? Então, é a questão 6 e as questões estão lá no site, dá para você acessar. Depois eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, vou deixar o link para você acessar essas provas, tá bom? Então tá escrito lá, ó, considerando a norma culta da língua, assinale a alternativa em que não há erro de colocação pronominal. Eu até marquei aqui o não, porque o que ele tá querendo saber, gente? Não é que ele tá querendo saber a opção errada. Ele tá querendo saber aquela que obedece à colocação pronominal, ou seja, que não comete o erro de colocação pronominal, tudo bem? Dá uma pausa no vídeo e vê se você consegue acertar qual é a questão que obedece à colocação pronominal. Agora, depois que você parou e retomou o vídeo, vamos retomar as questões. Na letra A tá assim, ó. Nunca esqueceu-se de mim, sempre me enviava um presente no meu aniversário. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo e jamais se perdoou por isso. Bom, se você se lembra das nossas aulas, dos vídeos que eu coloquei lá no Moodle, que também você pode pesquisar no YouTube, nós temos 3 maneiras de colocar o pronome. É claro que o pronome ele vai ser oblíquo e ele vai estar a serviço do verbo, o pronome oblíquo. E ele tem a forma de se comportar antes do verbo, que nós vamos chamar de próclise. Lembra que ó, o próclise vem como se fosse esse pr, é de pré, né? Então, pré-vestibular é algo antes do vestibular. Pré-temporada é algo antes da temporada. Então, no caso da próclise, apesar de não ser préclise, né? Tem esse PR que dá essa ideia de anterior. Então, nós temos em relação ao verbo, no caso aqui, esqueceu, a próclise seria se nós colocássemos se esqueceu. Por outro lado, a ênclise é quando o pronome oblíquo é colocado depois do verbo. Então, esqueceu-se, que é como está escrito aqui. E a mesóclise, que são aqueles casos raros, né, que hoje a gente raramente ouve alguém falar, a gente encontra mais na Bíblia, em textos bem antigos,
que é quando o verbo, o pronome oblíquo se posiciona no meio do verbo. E aí, nesse caso, não seria possível porque o verbo esqueceu, ele não está no futuro. E a mesóclise, quando é usada, ela é usada no futuro, seja do pretérito ou seja futuro do presente, tá bom? Só que existem algumas regras para a gente colocar tanto a próclise quanto a ínclise. Eu digo que um dos primeiros pecados quando se coloca a próclise é quando a gente inicia uma frase com próclise. Segundo a gramática tradicional, nós não devemos começar um pronome, uma oração com pronome oblíquo. Tudo bem? Então, se fosse nesse caso aqui, ó, se esqueceu de mim, se não tivesse esse nunca, começar com se esqueceu de mim já seria um problema de colocação pronominal, tá? Só que nesse caso aqui, na letra A, nós não temos isso. Nós temos nunca esqueceu-se de mim. Aí você me pergunta, professora, então tá certo, né? Tem um problema. Nós podemos usar, se não for para iniciar, nós podemos usar o pronome oblíquo antes ou depois do verbo. Então, podemos usar, nesse caso, a próclise ou a ênclise. Só que existem algumas palavras que a gente chamou na aula lá de partículas atrativas, de palavras atrativas que obrigam o uso apenas da próclise. O nunca, que nós vamos classificar, né, na gramática está como advérbio, é uma partícula atrativa. Então, neste caso aqui, o uso não é arbitrário. Tanto faz eu usar nunca se esqueceu ou nunca esqueceu-se. O uso da próclise é obrigatória, tá bom? Obrigatório, né? O uso é obrigatório. Então, deveria ser nunca se esqueceu de mim, tá bom? Então, o que é que a gente aprendeu até agora, né? Revisou. Que nós não podemos começar uma frase, uma oração com pronome oblíquo, mas que nós precisamos prestar atenção se eu posso fazer ênclise ou próclise. É opcional fazer próclise ou ênclise se não tiver uma partícula atrativa, já ia falar partícula passivadora, isso é outra coisa. Se não tiver uma partícula atrativa que obrigue o uso da próclise. Então, o que a gente viu aqui, ó? Que nunca esqueceu-se de mim não está correto. Por quê? O nunca é uma partícula atrativa e traz o se para perto dele. Então, deveria ser nunca se esqueceu de mim. Tudo bem? Como a letra A já começa errada, ela já não vai ser a minha opção, né? Mas só para a gente olhar para o resto da frase, olha o que tem aqui, ó. Sempre me enviava um presente no meu aniversário. Aqui já houve o respeito às regras, olha só. O sempre também é um advérbio, também é uma partícula atrativa. E com isso, puxou, olha só, o meu pronome oblíquo para perto dele. O que essa oração não fez, essa aqui fez, tudo bem? Aí, ó, esqueceu-se uma vez de enviá-lo e jamais se perdoou por isso. Então, ó, esqueceu-se está colocado depois do verbo. Eu não poderia colocar esse se aqui, ó, se esqueceu uma vez. Por quê? Porque eu não posso começar uma oração com um pronome oblíquo. Tudo bem, gente? Todas as frases são iguais. Então, presta atenção aqui na letra B, de acordo com o que eu já falei na letra A. Ó, nunca se esqueceu de mim. Tudo bem? Tudo bem. Por quê? O nunca é uma partícula atrativa. O esqueceu, que é o verbo, tá acompanhado da partícula do pronome oblíquo, mas ele é puxado pela partícula atrativa. Então fica nunca se esqueceu de mim. Tudo bem? Sempre enviava-me um presente. Opa! Vocês perceberam que a letra A e a letra B, ela tá invertida, ela tá trocada? Se aqui na letra A já começou errado, na letra B a segunda oração que tá errada. Então, ó, sempre me enviava um presente. Por quê? Porque o sempre é um advérbio e advérbio é partícula atrativa. Puxa o pronome oblíquo para perto dele. Olha a letra C. Nunca se esqueceu de mim. Ó, nunca se esqueceu. Sempre me enviava um presente. De novo, ó, partícula atrativa traz o pronome para frente.
esqueceu-se uma vez de enviá-lo e jamais se perdoou por isso. Aqui tem duas orações, então vamos analisar. Na verdade, mais de uma, né? 3 orações. Então, esqueceu-se uma vez. Eu não posso começar com a oração com pronome oblíquo, por isso que eu coloquei para frente, ó. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo, né? E não de enviar ele. Lembram-se de que a gente tem que colocar aqui, ó, o enviá-lo e não enviar ele? E jamais se perdoou por isso. O se perdoou, ele vem para frente do verbo, porque o se, né? Vem para frente do verbo, porque o jamais também é um advérbio e, portanto, uma partícula atrativa. Tudo bem? Então, já descobrimos que a letra C é a letra correta. Por quê? Porque obedece às regras de colocação pronominal. A D, só para desencargo de consciência, ó, nunca se esqueceu de mim. Sempre me enviava um presente no meu aniversário. Até aqui, ok, né? Agora, onde peca? Se esqueceu uma vez de enviá-lo. O que está acontecendo aqui? A oração começou com um pronome oblíquo, que é proibido de acordo com a gramática tradicional. Tudo bem? Bom, eu estou falando aqui como se você já soubesse, então se você está com dúvidas, se você não sabe o que é um advérbio, se você não sabe o que é uma partícula atrativa, volte, vá lá ao Moodle, vá a um vídeo na internet, vá ao livro didático, procure, pesquise esse conteúdo e depois você volta aqui de novo para a gente conseguir dialogar sobre o conteúdo, tá bom? Aqui, ó, tá falando de advérbio. Até se essa questão fosse a 6 e a 6 fosse a 9, seria até interessante porque você descobriria o que é um advérbio, né? Então, advérbio é aquela classe gramatical com várias definições, né? Subtipificações. A gente tem advérbio de modo, de tempo, de lugar, de companhia, de instrumento, né? É uma das classes maiores. E se você tiver dúvida, vá lá, volte ao livro didático, enfim, para que você entenda o que é um advérbio, tá? O advérbio pode vir uma palavra só ou mais de uma, só que expressando o valor de uma só. Como assim, Suiane? Se eu falo assim, ó, ele falou lentamente. O lentamente é um advérbio, certo? Ele falou de forma lenta. De forma lenta é uma locução adverbial. Porque são várias palavras que têm o sentido de uma só. Ou seja, lentamente pode ser substituído de modo lento. Tudo bem? Então, aqui ele está pedindo para que você assinale a alternativa que não contém advérbio ou locução adverbial de modo. Aqui ele é seu amigo. Ele restringe a classe dos advérbios a apenas os advérbios de modo, tá? Então, os advérbios de modo costumam terminar, se for um advérbio só, eles costumam terminar em mente. Então, eu já estou te dando uma dica. Mas as locuções adverbiais de modo, elas podem vir com mais de uma palavra, tá bem? Então, vamos lá, ó. Letra A. Em mim se apoiava. Em mim se firmava. Em mim descansava. Que filho lhe sou. Aqui, gente, advérbio de modo, advérbio de maneira, o modo é a maneira como algo é feito. Vocês encontram em algum lugar aqui dessas várias orações a maneira, algo, modo que alguma pessoa fez ou fez alguém fazer? Ó, em mim se apoiava, em mim se firmava. Todas essas palavras aqui, nenhuma fala sobre modo, fala sobre maneira, né? Então, eu dei um exemplo, ó, ele falou lentamente, o lentamente é o modo como ele falou. De maneira lenta é o modo como ele fala. Em nenhuma dessas opções aqui da letra A existe alguma situação de modo ou de maneira. Por isso que a opção A já é a opção que a gente pode marcar, tudo bem? Porque não expressa em nenhum momento
o modo ou a maneira de se fazer algo, tudo bem? Pra gente contrastar, presta atenção aqui na letra B. Ó, as seculares eram abeatas. Umas pobretonas falavam muito baixinho a surdina. Professora, eu não entendi nada dessa questão, não sei nem do que tá falando. Tudo bem, algumas questões de vestibular, de exames, eles tendem a pegar falas, trechos de livros, né, de grandes escritores. No primeiro pegou de Gonçalves Dias, agora pegou de Camilo Castelo Branco. Mas, e aí é séculos anteriores e a gente pode ter problemas com a linguagem. Mas, por exemplo, ó, as seculares, né, eram pessoas do século. Geralmente a gente ouve alguns religiosos falando, é do mundo, é do século. Então, como assim? As pessoas que não seguiam uma religião, as seculares, eram abeatadas. Abeatadas dá uma ideia de, né, todo mundo já ouviu falar em beatas, né? Então, elas não eram beatas, né? Abeatadas dá uma ideia de não, de oposto, de negação, né? Então, algumas mulheres, ou como falar, as seculares, né? Algumas mulheres eram abeatadas, umas pobretonas falavam muito baixinho a surdina. Então, o que ele está dizendo aqui? Que essas mulheres, essas seculares que eram abeatadas e algumas tinham a característica de, além de abeatadas, serem pobretonas, elas falavam muito baixinho, a surdina, ou seja, cochichava. Então, o modo como elas falavam? Sim, é a maneira como elas falavam. Como elas falavam? Baixinho, a surdina, tudo bem? Então, nessa oração, existe um advérbio, uma locução adverbial de modo, tá bem? Baixinho e a surdina caracteriza isso. C. Caminhando às surdas pelo corredor, abriu o armário sutilmente, depôs a carta e desapareceu. Gente, caminhando às surdas pelo corredor, o que significa isso? Caminhar às surdas significa caminhar de modo silencioso, de modo que ninguém te ouça. Então, a gente já tem uma locução aqui, ó. Às surdas significa silenciosamente, ok? Letra D. Subitamente, um formidável brado suplantou o barulho das ondas. Então, subitamente é o quê? De maneira súbita, de maneira inesperada. Então, o formidável brado, de maneira inesperada, suplantou, superou, falou mais alto, né? Fez mais barulho, o barulho das ondas. Tudo bem? Então, essa aqui, ó, subitamente, eu já tinha cantado essa bola aí pra você, que advérbios terminados em modo costumam ter o mente, ou melhor, os advérbios de modo costumam terminar em mente, tudo bem? Mas nem todos, tá bom? A surdina, por exemplo, é uma locução adverbial e não termina em mente, né? Até porque é uma locução, não terminaria mesmo. Ok? Então, letra correta a se marcar, né? E que na verdade é um trocadilho, porque ele diz, ó, não contém advérbio. Então, aqui não contém advérbio é a letra A. Advérbio não contém advérbio de modo, bem? 13. Considere a classificação dos termos destacados. Este é um conteúdo que nós aprendemos no segundo ano e que a gente precisa saber para o terceiro ano, senão a gente não consegue compreender as orações coordenadas e as orações subordinadas, tá? Então, se você não sabe o que é isso, se você não entende o que é análise sintática, por favor, vá estudar, vá pesquisar, aproveite a sua quarentena para isso, ok? Aqui nós temos 3 orações e o trecho selecionado está sendo indicado anteriormente. Então, tá vendo que eu tenho uma oração, tá sendo marcado aqui, ó, o do essencial, e estão dizendo aqui na frente que a classificação desse do essencial é objeto indireto. Vamos descobrir. A gente sabe que a análise sintática, você descobre quem é o sujeito,
quem é o objeto, desculpa, quem é o sujeito, quem é o verbo e quem é o objeto. Lógico, em frases transitivas, né? Então, você tem o sujeito, você tem o verbo transitivo. O verbo transitivo pode ser direto ou indireto, ou direto e indireto, tá bem? Nesse caso, vamos ver se é um objeto indireto. Lembrando que objetos indiretos possuem a preposição como integrante ali do seu sintagma, tá bom? Então, tem lá. O rico não distingue o supérfluo do essencial. É essencial o que lhe garante o lucro. Se você não sabe o que é supérfluo, é como se fosse algo que não é principal, né? Algo, por exemplo, o que é principal para o ser humano? Comer. Algo supérfluo, comer comida que te nutre. O supérfluo seria um sorvete, por exemplo, né? O essencial seria o arroz, feijão e uma proteína, e o supérfluo seria a sobremesa, por exemplo. Você não precisa viver de sobremesa, isso é um acessório, tá bem? Então a frase, o sentido da frase é a seguinte, que o rico ele não distingue o que é não essencial e o que é essencial. O essencial é essencial que lhe garante lucro. Então, vamos pensar só nessa primeira oração aqui, ó. Quem é o verbo? A gente começa a análise sintática, a analisar a oração sintaticamente, a gente começa identificando o verbo. Neste caso aqui, o verbo é distingue, né? Então, o rico não distingue o supérfluo do essencial, o verbo é distingue. Neste momento, eu venho pro distingue, que é o meu verbo, e pergunto para ele, quem não distingue o supérfluo do essencial, né? Quem não distingue? Lembrando que para achar o sujeito, eu preciso fazer as seguintes perguntas. Quem ou o quê? Por quê? Quem vai indicar se o sujeito é uma pessoa e o que vai identificar se o sujeito é uma coisa. Então, se você tiver a fim de encontrar quem é o sujeito, você vai perguntar para o verbo quem ou o que. Então, o verbo quem não distingue ou o que não distingue? O rico. Então, o rico é o meu sujeito. Tudo bem? Então, vou destacar aqui como sendo o meu sujeito. Olha aí. O rico não distingue o supérfluo. Então, eu tenho o verbo aqui, eu tenho o sujeito aqui, e aí vou fazer a segunda pergunta para o verbo para saber se ele é intransitivo, ou seja, não precisa de complemento, para saber se ele é transitivo, ou seja, precisa de um complemento, e se esse complemento é direto, sem preposição, ou se ele é indireto, com preposição. Então, presta atenção, ó. O rico não distingue. Não distingue o quê? Quem não distingue algo, não é? Então, se ele não distingue, eita, é um trava-língua. Se ele não distingue algo, significa que ele é um verbo transitivo, ele precisa do complemento. Só que a frase não termina por aí. Ele tem aqui, ó, não distingue algo de outro algo. Percebam que o verbo distinguir, neste contexto, ele está selecionando dois complementos, dois objetos. Ou seja, quem não distingue algo de alguma coisa. Eu tenho não só a distinção do supérfluo, mas eu também tenho a distinção do essencial. Neste caso, este verbo é bitransitivo. Ele seleciona um argumento direto e um argumento indireto, em que do essencial é o argumento indireto. Por quê? Porque ele tem a preposição. Então, é correto dizer que do essencial é um objeto indireto? Sim, é correto. Tudo bem? Ufa, difícil? Volta ao vídeo que eu posso dizer milhões de vezes, tá bom?
2, objeto indireto. Ele está dizendo que o objeto indireto é esse aqui, ó. Das naus, né, das embarcações, as velas côncavas inchando. Só que o verbo, a oração toda é assim. O período todo é o seguinte. Os ventos brandamente respiravam, né? Respiravam de modo brando. Os ventos brandamente respiravam das naus, as velas côncavas inchando. Gente, isso aqui pra gente interpretar é chato, né? Porque não é uma língua que a gente está acostumado a ouvir. Imagina, Camões, gente. Camões data lá do século XVI. Então, é uma fala, né? Uma escrita, um português difícil da gente entender. Mas o que ele está querendo dizer aqui, ó? Que, nesse segundo período, que as velas vão tentar entender o que ele está querendo dizer. E aí eu vou copiar aqui para colocar na forma direta, tá? Aqui tá numa forma não muito comum. Então, as velas inchando das naus. Aqui, gente, tem uma supressão, né? Uma espécie de elipse aí. Então, eu tenho que os ventos brandamente respiravam, as velas inchando das naus. Então, o que eu tenho aqui é que as velas é o meu sujeito, o inchando é o meu verbo e o das naus, velas côncavas. Até, vamos voltar aqui, porque das naus às velas côncavas, ele diz, vamos voltar, eu vou explicar por quê. Então, das naus às velas côncavas inchando. Então, eu vou colocar aqui o inchando como tava. E aí, das naus. Por que eu fiz isso? Desconstruí aqui, e depois que eu fui ver que ele tá selecionando tudo, né, das naus às velas côncavas, mas eu tô destrinchando aqui só pra gente entender. O que ele tá querendo dizer? Que as velas estavam inchando. O que significa a vela inchar? Né? A vela cresceu. O que ele tá falando de vela? Não é aquela vela de aniversário ou aquela vela, enfim, que a gente acende. A vela da embarcação, né? Então, é aquela, se nós fôssemos pensar, tem aqui a parte inferior da embarcação e tem a vela. Quando a vela incha, significa o quê? Que ela está indo para uma direção, né? Que existe vento, que o vento está conduzindo essa embarcação para algum lugar. Então, tem escrito assim, ó, as velas inchando das naus, as velas das naus inchando. Era o que ele queria dizer, né? O que ele pôs ali no primeiro momento. Então, as velas das naus inchando. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que as velas das embarcações estavam inchando, iam inchando. E aí ele quer dizer aqui, ó, que as velas das naus inchando, eu até esqueci o côncavas, mas não importa, tá querendo dizer que isso é um objeto direto, mas na verdade, gente, não é um objeto indireto, é o sujeito do verbo inchar. Olha só, das naus às velas côncavas inchando, tá dizendo o quê? Que as velas côncavas das naus, ou seja, as velas das embarcações estavam inchando. Então, não é um objeto indireto, é o sujeito. E aí, você se confunde, por quê? Porque das é uma preposição. E sujeito não começa com preposição. O que acontece é que está invertido, entendeu? Na verdade, das naus às velas côncavas inchando, as velas das naus. Então, que tá invertido, o adjunto aí tá invertido com o sujeito. E aí te dá essa sensação
de que o das naus não é um sujeito e sim uma preposição e, portanto, um objeto indireto. Por isso que a gente precisa entender o sentido da frase para a gente conseguir diferenciar o primeiro exemplo do segundo. Porque no primeiro exemplo, olha como é viciante. Você pensa, não, aqui ó, do essencial é um objeto indireto porque tem essa preposição. E aqui, ó, das naus também tem uma preposição. Mas o que a oração quis dizer não foi isso. Ela é muito diferente da interpretação da número 1, tudo bem? Se não entendeu, volta e ouve de novo, tá bom? Então, aqui a número 2 não é correta, tá? Número 3, objeto direto. Então, eu não sei evitar numa reminiscência longínqua a saudade violenta de certa criaturinha indecisa que nunca tive. Então, de novo, vamos tentar aqui, professora, eu não sei o que é reminiscência, muito menos longínqua. Vamos tentar entender do que a gente já sabe? Então, vamos ver. Quando a gente faz análise sintática, então a gente começa do verbo, né? Então, sei evitar. Gente, tá dando uma cachorrada aqui, né, em casa, estão vendo, né? Estão ouvindo, melhor dizendo. Então, ó, eu não sei evitar numa reminiscência longínqua a saudade violenta de certa criaturinha indecisa que nunca tive. Então, eu não sei evitar. Quem não sabe evitar? Eu. Então, eu tenho aqui o verbo e eu tenho o sujeito. E o que eu não sei evitar? Eu não sei evitar numa reminiscência longínqua? Não faz muito sentido. Até porque, se você pode... Eu vou até destacar aqui em outra cor. Cadê? Onde é que eu coloco o negócio das cores, Jesus? Aqui embaixo. Aqui, ó. Numa dá uma impressão de lugar, de tempo, de, né? Então não dá uma ideia exatamente de completude. Quando você evita algo ou você evita alguém, né? Então o que se está evitando? Se está evitando a saudade violenta de certa criaturinha indecisa. Então, a saudade violenta de certa criaturinha indecisa é o complemento do não sei evitar. Ou melhor, do evitar, certo? Deixa eu colocar aqui de outra cor. Então, eu tenho o verbo sei evitar, eu tenho o sujeito eu e o complemento do evitar é a saudade violenta de certa criaturinha. Tudo bem? E o que nunca tive? Gente, o que nunca tive é uma outra oração, tá? Aí a gente entraria num outro assunto que seria a oração subordinada, tá? E como não é tema nem da aula de hoje, nem da questão, vamos parar, como ela assinala aqui a saudade violenta de certa criatura indecisa, a gente pode parar aqui, tá bem? Então, é objeto direto? É objeto direto. Por quê? Porque é complemento do não sei evitar. Tudo bem? Então, nós temos aqui, se você for lembrar, a opção 1 e a opção 3 como sendo correto, correspondente, né? Então, o termo sublinhado está correto de acordo com essa primeira classificação. Então, a opção aqui é a 1 e a 3, que é a opção C. Tudo bem? Então, vamos para mais uma, e é a última desse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, vamos lá. Essa é muito fácil, só que toma cuidado, porque são várias reescritas de uma mesma frase, e, portanto, vários sentidos que são possíveis, tá bom? Então, aqui a gente tem os apostos e os vocativos. Também já falamos de aposto e vocativo nas aulas do terceiro ano deste ano. Também falamos do ano passado, mas eu reforcei de novo este ano, quando a gente foi falar de colocação de vírgula, tá? Então, presta atenção, a gente tem que os apostos e os vocativos, eles precisam estar
entre vírgulas, só que eles determinam coisas diferentes. Os vocativos é uma espécie de chamamento, você está conversando com o interlocutor e aí você quer chamar a atenção do interlocutor, ou você, enfim, clama, não necessariamente está falando diretamente com o interlocutor, mas você chama o interlocutor na sua fala, chama alguém na sua fala, enfim. E o aposto é quando você quer retomar um termo anterior e esmiuçá-lo, explicar melhor o termo anterior, tudo bem? Então, ambos precisam de vírgula, né? Mas são para funções diferentes. Então, presta atenção. Ele está pedindo, ó, considerando os apostos e os vocativos, assinale a alternativa em que o emprego da vírgula está incorreto. Então, eu vou marcar a opção errada dessa questão, tá? Então, olha como é que eu interpreto a letra A. Estuda, meu filho. João, o filho do vizinho, não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais. Ora, nesse primeiro caso aqui, ó, nós temos essa vírgula para isolar o meu filho, e o meu filho é um vocativo. Tá dizendo assim, ó, meu filho, estuda. Tá chamando a atenção pro meu filho, não exatamente o meu filho, nesse caso é até, né, pro filho mesmo. Mas às vezes a gente usa essa expressão para chamar a atenção de alguém que não necessariamente é o nosso filho, né? Nesse caso é, mas não necessariamente. Então, estuda, meu filho, vambora. Isso aqui, então, é um vocativo. No caso do o filho do vizinho, é um aposto. Por que é um aposto? Porque ele está retomando e explicando melhor quem é João. João, o filho do vizinho, não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais. Então, prestem atenção que a vírgula está sendo colocada nos lugares adequados. Está separando o vocativo e está separando o aposto. Tudo bem? Agora, presta atenção. Então, essa não é a opção, né? Porque se ele está pedindo a opção incorreta, essa está completamente certa, então não é a opção que eu vou marcar. Agora, olha a letra B. Só inverteu. Então, é a mesma estrutura da letra A, só invertida. Também é um vocativo. Então, meu filho estuda. Correto aqui o uso. João, o filho do vizinho, não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais. Muitos podem pensar que essa é a opção errada porque ela tá diferente da de cima. Mas presta só atenção. O meu filho aqui, ó, é a mesma pessoa do João. Se na frase anterior eu tinha o meu filho e eu tinha o João, que era o filho do vizinho, na oração B, da letra B, meu filho e João são a mesma pessoa. E ambas as funções aqui são de vocativo, olha só. Meu filho estuda. João, o filho do vizinho, não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais. Perceberam? Que meu filho é João. E tanto na primeira frase quanto na segunda, eu estou chamando pelo João. João, o filho do vizinho, não aprendeu uma profissão. Entenderam? Então, eu falei no início da questão. Prestem atenção nessas orações, porque elas estão iguais, só que elas vão mudando os seus significados. E a gente precisa analisar para ver se o vocativo está sendo usado adequadamente e a pontuação para ele também, tá bom? Na letra C aí, meu filho estuda. Então, é uma afirmação. Meu filho estuda. Tá vendo? Não é nem vocativo, nem aposto, nem nada. Então, não precisa nem ter vírgula. Inclusive, colocar uma vírgula aqui seria um erro. Por quê? Eu separaria meu filho, que é o sujeito, do estuda, que é o verbo. Então, é apenas uma afirmação. Meu filho estuda, ok? Aí, coloca assim, ó. João, filho do vizinho, não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais. Gente, aqui, ó, não é uma declaração apenas.
No caso do João, o filho do vizinho, inevitavelmente o filho do vizinho é um aposto. Então, deveria ter uma vírgula bem aqui. Porque o aposto, ele funciona como uma espécie de parênteses, a vírgula para o aposto. Por quê? Porque ele retoma e ele precisa estar isolado. Muita gente fala assim, eu poderia tirar sem prejuízo para a frase. Sim, poderia tirar e não prejudicar o sentido da frase. A ideia do aposto é explicar mais ainda o termo anterior, mas ele não é essencial, tá bem? Então tem aí, ela tá errada, a opção C, porque não isola o meu aposto. E o meu aposto, assim como o meu vocativo, ele precisa estar isolado, tudo bem? Então achamos a opção errada. Só para terminar, olha a letra D, também é uma declaração, olha só. Meu filho estuda. Ok. O filho do vizinho, João, não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais. Então vejam que aqui, João é um aposto e está sendo isolado por vírgula. Poderia ser um vocativo? Poderia. Olha só, o filho do vizinho, João, não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais. Como que eu iria saber? Pelo contexto. Né? Se eu soubesse que o nome do meu filho era João, se nós soubéssemos ali em todo o contexto da frase que eu tenho um filho, o nome dele é João, e não o filho do vizinho, o filho do vizinho é José, eu saberia que João era um vocativo e não um aposto. Neste caso, o filho do vizinho, João, tá mais para um aposto do que para um vocativo, né? Então, se eu estivesse chamando o meu filho e o meu filho se chama João, esse João aí seria um vocativo e não um aposto. Mas, se o nome do meu filho fosse José e o nome do filho do vizinho fosse João, o João dito aqui seria um aposto e não um vocativo. Tudo bem? Bom, eu espero que eu tenha ajudado. Eu tentei falar um pouco rápido para o vídeo não ficar muito longo, mas tentei explicar de maneira clara, tá? Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, porque na minha resposta eu posso esclarecer melhor para você, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai falar de mais outras 4 questões sobre esta prova da EAGS, tudo bem? Então, um beijo, fique em casa, lava a mão e usa máscara, se for sair. Tchau, gente!